Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta essa audiência pública referente à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Aproveito o momento já para justificar a ausência do nosso presidente, Valdir Saxer, e também do primeiro secretário, Coronel Wellington, que estão cumprindo a agenda em Cascavel. Aproveito, nossos convidados já estão aqui sentados, os vereadores aqui presentes, Fernando, Tânia, Padeiro, obrigado pela presença. Quero também agradecer a presença do diretor executivo, Rudi Bar, do SAAI, e as acompanhantes, obrigado pela presença também, a todos os demais que nos acompanham. Eu passo as mãos do nosso secretário, Carlinhos, para a leitura do edital. Edital de convocação para audiência pública número 1, 2025. O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, resolve convocar a população para audiência pública a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2025, às 14 horas, na Sala de Sessões do Poder Legislativo Municipal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, concernentes ao terceiro quadrimestre de 2024, conforme preceitua o artigo 9.4 da Lei de Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo a mesma aberta ao público, dentro dos limites de espaço físico do plenário desta Casa de Leis, e transmitida ao vivo pelo canal oficial do Poder Legislativo, no endereço www.marechalcandrondon.pr.leg.br. Registre-se e publique-se. Marechal Cândido Rondon, 12 de fevereiro de 2025. Assinado pelo presidente Cristiano Luiz Metz, o Suco. Obrigado, secretário. Ainda em tempo, quero cumprimentar também os assessores que acompanham aqui e também aos funcionários da nossa Câmara. Seguindo então com a nossa audiência, eu passo então a palavra já prontamente e agradeço já ao secretário Carmelo, ao Maico, sempre tivemos a satisfação de estar acompanhando em algumas audiências, trazendo todos os dados, números importantes aí em relação às finanças, pertinentes à secretaria e aos dados, números do nosso município. Então, Carmelo, está com a palavra. Gente, boa tarde também ao Carlinhos, membro da Comissão de Finanças, aos vereadores que se fazem presentes, à comunidade que está também presente, aos que nos assistem nas redes sociais. Coincidentemente, hoje, o terceiro quadrimestre coincide com o fechamento de 2024, então nós temos um ano fechado aí para a gente trazer os números para vocês. Vamos apresentar todos os registros contábeis, detalhadamente. Se houver alguma pergunta, podem fazê-la durante a explanação. Esses relatórios foram publicados também em 30 de janeiro, eles sempre são publicados com antecedência, e também foram divulgados algumas coisas do relatório na primeira sessão da Câmara, então grande parte já é de conhecimento da comunidade. Então a gente vem trazendo aqui detalhadamente. Eu já passo a palavra ao contador Maico para fazer a leitura dos relatórios. E, como eu falei, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, podem fazê-lo durante a apresentação, que é mais fácil para a gente responder na hora, daí não precisa voltar depois. Muito bem, então, boa tarde. Cumprindo então com o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai apresentar então. A gente apresenta ao final dos meses de fevereiro, de maio e setembro a avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, conforme já tratado aqui na abertura
dessa audiência. Então, a gente está aqui para trazer, como o Carmelo comentou, os dados do terceiro quadrimestre de 2024, como são acumulados, vai trazer basicamente toda a movimentação orçamentária do ano inteiro, de 2024. Nossa estrutura, para quem não conhece, a gente trabalha a gente começa apresentando pela execução orçamentária, a parte das despesas, receitas, o resultado. A gente detalha a arrecadação do município, a arrecadação em gasto com pessoal, disponibilidade de caixa, rezos a pagar por fonte de recurso, resultado nominal e primário, estoque da dívida, a dívida consolidada líquida, gastos com saúde e ensino e um comparativo das metas estabelecidas na LDO com o que foi executado no período. E ao final a gente sempre apresenta algumas notas a respeito do que foi apresentado. Aqui. Eu vou falar, é bastante número, então é um negócio bastante cansativo, se eu for falar todos os números, tá? Eu vou trabalhar com os números totais e aí se alguém tiver alguma dúvida, não sei se o presidente permite, pode interromper, a gente pode falar sobre quando tiver no quadro, acho que fica até mais fácil. Nesse período, então, a gente teve uma despesa executada, né, uma despesa empenhada em mais de 395 milhões, e dessa despesa executada, né, empenhada, a gente teve aí 386 milhões, um pouco mais de 386 foram a despesa efetiva, no caso aquela que ocorreu dentro do exercício, né, já teve nota fiscal, já teve, enfim, apuração, então está aqui as informações da execução da despesa. E o próximo quadro que a gente vai apresentar agora é a arrecadação que a gente teve nesse período para comparar quanto em relação a cada uma delas que a gente ficou com cada um. Aqui. Então, a nossa arrecadação nesse mesmo período ficou em um pouco mais de 433 milhões. Comparando essa arrecadação com a nossa despesa, a gente apresentou no quadro anterior. Aqui. Comparando com a despesa empenhada, então a gente teve um resultado, vamos dizer assim, a nossa arrecadação ficou maior do que a despesa, né? Em mais de 38 milhões quando comparado com a despesa que foi empenhada e em mais de 47 milhões quando comparado com a despesa liquidada, que é a que já fica pronta para pagamento. A nossa arrecadação, então, detalhada aí, a gente teve, de modo geral falando, a gente teve a arrecadação acima do que foi definido na LDO em quase todas as nossas receitas, né, exceto serviços, que ficou um pouco aquém em relação ao que estava previsto, né, 34 milhões, a gente arrecadou um pouco mais de 28, teve um pouquinho de frustração aí. Na COSIP teve um pouco também, um pouco mais de 1 milhão e 400, mas no restante a gente teve uma arrecadação basicamente acima do que estava previsto para esse mesmo período, né? A meta estabelecida foi superada. Depois eu vou trabalhar, né, as principais fontes. A gente teve a arrecadação em valor expressivo, bem acima. O expressivo aqui seria algo acima de 2 milhões, tá? A gente teve aqui no imposto de renda, a gente teve no ISSQN, nos rendimentos de aplicação, FPM, como está detalhado aqui, a cota parte mensal prevista inicial era 42 milhões e meio aproximadamente, a gente arrecadou mais 51, então a gente teve aí uma arrecadação acima, né, do que estava esperado em mais de 8 milhões e meio. E o nosso ICMS, que é a principal fonte de receita, também teve uma arrecadação acima em mais de 7 milhões e 300. Então, no geral, a gente tinha uma previsão no nosso orçamento, né, inicialmente, na LDO, de um pouco mais de 337.445, né? A gente arrecadou mais de 433. Então, o que era previsto e o que foi realizado ficou acima em mais de 96 milhões para 2024. Parte dessa arrecadação, como vocês podem ver na linha ali de operações de crédito, né, a gente teve também operação de crédito que não tinha previsão de arrecadação e só ela, só em operação de crédito nesse período teve 36 milhões. Então isso ajudou, né? Dentro desses 96, 36 milhões são somente operações de crédito nesse período. Isso vai impactar na dívida que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, a nossa receita corrente líquida, que é prefeito e gasto com pessoal, atingiu a casa dos 386 milhões. A nossa despesa com o pessoal no Poder Executivo
ficou na casa um pouco mais de 161 milhões, no Legislativo um pouco mais de 6 milhões e 900, então um total aí de todo o ente federativo em praticamente 168 milhões, isso em percentual. Representa aqui, no caso do Poder Executivo, 41,63% e no Legislativo 1,79%. Então, do ente, né, 43,42%. Lembrando que o nosso limite para despesas com o pessoal no Poder Executivo é 54%, no Legislativo é 6%, e na composição de ambos, 60%. Então, a gente está com, nesse período, está bem confortável a despesa com o pessoal. A nossa disponibilidade de caixa. O município fechou o exercício com mais de 182 milhões e meio em caixa. Desses 182,5, mais de 94 são recursos não vinculados. E o nosso estoque de restos a pagar, que eu vou mostrar daqui a pouco, também por tipo de recurso. O estoque antes do fechamento do ano de 2024 era de apenas 103.451,59. Só tinha restos a pagar ainda na prefeitura. Destes, um pouco mais de 100 mil em recursos não vinculados. Então, nosso resultado primário e nominal. O resultado primário a gente mede basicamente o quanto o município gera de caixa, né? A gente analisa a metodologia dessa informação, né, do relatório que traz isso aí, para avaliar quanto que o município arrecada versus o que ele gasta em termos de despesas que não são financeiras, né? Então, nesse cômputo não estão as despesas com operação de crédito e nem de rendimento de aplicação, o resultado primário. Medindo isso, a gente teve consolidado, né, no caso no período, um déficit primário de mais de 2,5 milhões. Contudo, a gente teve na parte financeira, então, que é, no caso, a função do resultado nominal, a gente teve superávit, né? A gente teve mais juros, mais rendimentos de aplicação do que a gente teve de juros pagos. Então, a gente acabou tendo um resultado nominal superavitário em mais de 8 milhões e 700. O estoque da nossa dívida ficou na casa dos 79 milhões e 600. Dessa dívida, a grande maior parte é decorrente de operações de crédito, né? Atingiu aí, ficou na casa dos 77 milhões, praticamente aí só a diferença que são os precatórios, né? Um pouco mais de 1 milhão e 600, e outras obrigações aqui no caso são contratos de rateio de consórcio que ficaram em um pouco mais de 4 mil reais a pagar no final do exercício. A nossa dívida consolidada líquida, ela ficou em mais de 98 milhões negativa, porque a gente possui um caixa de mais de 182, a nossa dívida em 79, né? Comparado, então, o nosso caixa com a nossa dívida, a dívida líquida, mais de 98 milhões em valor negativo. Quer dizer que o nosso caixa supera a nossa dívida em mais de 98 milhões. Gastos com saúde. A gente atingiu o patamar de 27,81% em relação à receita de impostos e transferências. Aplicamos mais de 30 milhões e 300 acima do mínimo, que é 15%. No caso dos gastos com ensino, o município fechou o exercício com 26,30%, pouco mais de 3 milhões e 100 em relação ao mínimo, que é 25%, estabelecido pela Constituição. Esses limites são anuais, então a gente apresentou o primeiro e segundo quadrimestre, o gasto com ensino estava abaixo, né? Normalmente no terceiro ele recupera por causa de 13º, férias e outras despesas de fim de exercício que acabam majorando e atingindo o limite sempre, pelo menos até hoje, boa parte dos períodos foram assim. Comparando as metas por entidade, né, no caso da prefeitura, a gente tinha uma arrecadação prevista de 302 milhões, a gente arrecadou só na prefeitura um pouco mais de 391. Então, a prefeitura teve uma arrecadação acima em mais de 89 milhões. No caso das despesas, era previsto 288.880, teve um pouco mais de 354. Então, uma variação acima de 65 milhões. Metas para resultado primário nominal, dívida e dívida líquida não foram estabelecidas na LDO por entidade, só consolidado. Então, a gente vai ter essas metas, né, só lá no último quadro que vai trazer consolidado. Então, a variação ficou
no valor que a gente apresentou antes aí para resultado primário, nominal, dívida e tudo mais. A Câmara previa uma despesa de 11 milhões, teve uma despesa no período por um pouco mais de 7 milhões e 400, então uma variação de 3 milhões e meio. Assim como no caso da Prefeitura também não houve metas estabelecidas para resultado nominal, primário, nada. Ficou no valor que a gente apresentou, detalhado por entidade antes. A Proem tinha uma previsão de arrecadação de 1 milhão e 400, arrecadou um pouco mais, 2 milhões e 168, então uma variação de um pouco mais de 768 mil. A despesa prevista era 3 milhões e meio, ficou na casa dos 5 milhões e 900, então foi acima em mais de 2 milhões e 400. Isso provavelmente foi suportado ou por superávit financeiro ou por transferência financeira do município para a Proem. No caso do FMD, não teve despesa por período, a arrecadação prevista era 255 mil e arrecadou 672, então a arrecadação acima do previsto em mais de 417 mil. No caso do SAI, a previsão de arrecadação e despesas era 33 milhões e 790, teve no caso da despesa da receita, 39.800, arrecadou mais em 6 milhões e 90, e no caso da despesa ficou abaixo, 27 milhões e 250, teve aí uma variação de mais de 6 milhões e meio abaixo do que era previsto para o período de referência. Então, aqui as metas agora consolidadas, A gente tinha o nosso orçamento, a previsão na LDO de arrecadação e despesa era 337.445. A gente teve uma arrecadação de mais de 433 milhões, uma variação de mais de 96, como apresentado antes. A despesa também ficou acima, acompanhando a arrecadação um pouco, acima em 57 milhões e 900, do que era previsto. A gente tinha uma meta de déficit primário de mais de 4 milhões e 700, a gente acabou ficando em 2 milhões e meio. Variação, então, de um pouco mais de 2 milhões e 100, em relação ao que era esperado. Era esperado um déficit maior. Déficit, resultado nominal, dívida e dívida líquida, não houve meta estabelecida, contudo, a gente ficou em um pouco mais de 8 milhões e 700 em superávit nominal, a gente teve. A nossa dívida consolidada atingiu mais 79 milhões e 600, e a nossa dívida líquida ficou em 98 milhões, um pouco mais de 98 milhões negativa, como eu apresentei antes, em relação ao nosso caixa, está bem confortável, então a dívida líquida ficou nesse patamar aí, tendo a variação nesse mesmo valor. Então, em relação ao que a gente apresentou, eu até citei algumas das receitas, que tiveram um valor expressivo, arrecadação acima do previsto, a gente considerou acima de 2 milhões, então ISS-QN, Imposto de Renda, Rendimentos de Aplicação, royalties da Itaipu, cota parte da FPM, ICMS, Fundeb, operações de crédito, transferências de convênios e programas. A nossa arrecadação ficou acima da meta em mais de 96 milhões e a única receita frustrada em valor expressivo foi a arrecadação de serviços do SAI. A nossa despesa também ultrapassou a meta, foi acima do que estava estabelecido, assim como a receita, a arrecadação subiu, a despesa geralmente acompanha um pouco. Contudo, o total ficou abaixo da arrecadação em mais de 38 milhões para a despesa empenhada e mais de 47 no caso da despesa liquidada. Então, a gente executou mais despesa do que estava previsto, contudo, ela ainda ficou bem aquém da nossa arrecadação. O resultado primário, então, obteve um déficit primário para esse período, como apresentei agora há pouco. O déficit previsto era maior do que o que foi realizado, no montante de mais de 2 milhões e 150. O nosso resultado nominal foi superavitário, decorrente do superávit primário, desculpa, eu citei superávit, mas o déficit primário e diferença positiva entre ingresso e despesa financeiro. A meta publicada era 0, a gente teve um superávit nominal de mais de 8 milhões e 700, conforme apresentei ali antes. A nossa dívida líquida, como o nosso caixa então é superior à nossa dívida consolidada, também ficou um tanto confortável, ficou uma dívida líquida negativa. E o montante da nossa dívida hoje, que são 79 milhões e 600, representa um 20,44% da nossa receita corrente líquida, que está na casa dos 386 milhões. Para se ter uma ideia, não que seja bom, mas a legislação permite 120%. Então, para efeito de comparação do limite em relação ao que a gente tem hoje, 20,44 para 120. É isso, se alguém tiver alguma questionamento sobre, que eu puder responder, a gente vai. Se for na área técnica, se fugir um pouco, daí vai ter que ter com
meu secretário, ou dependendo do que, aí nós vamos ter que pedir para entrar com o protocolo, né? Pedir lá, porque algumas coisas a gente não vai poder resolver, não vai poder responder, né? Um pouco limitado nesse aspecto. Obrigado a todos. Obrigado, Maico. Obrigado, Carmelo, nesse primeiro momento. Ainda em tempo, quero agradecer a presença do vereador Juca também, que se soma aqui, aos demais vereadores, vereador Verde também. Obrigado pela presença de vocês. Seguindo a nossa programação, após a exposição de todos os dados e números, nós abrimos aqui a palavra para a comunidade que se faz presente. Então, quem se interessa em trazer alguma argumentação, algum pedido, por favor, levante a mão e eu vou anotar aqui junto ao secretário também, para que esteja. Aloísio? Luiz? Mais alguém? Vai usar o microfone para fazer a pergunta? Ok. Mais alguém? Ok. Passamos a palavra, então, já para os seus questionamentos. O Aloísio. Boa tarde, Comunidade Marechal Cândido Rondão, vereadores, presidente que comanda essa audiência pública. E quero agradecer a presença aí do secretário Caramelo, que sempre vem trazendo a informação para nós dentro daquela estabilidade que o município sempre se encontra. Então, mais uma vez, parabéns por ter aceitado o desafio de cuidar da parte financeira de Marechal Cândido Rondão, talvez por um bom período ainda, né? Não se sabe, né? Mas vamos torcer para que tudo ocorre bem. A questão seria sobre a arrecadação, né? Hoje nós vimos aí uma arrecadação alta e temos percebido que parece que uma arrecadação na iluminação pública, que também é referente à arrecadação do município. Se fosse possível, de repente, se tivesse alguma explicação sobre isso, se não tiver também, a gente fica agradecido, seria isso. Sobre iluminação pública, Michael, você tem individualizado aqui para nós dar uma verificada? Lembrando que a iluminação pública, a COSIP, teve há uns 2 anos passados, foi a taxa, foi dado um desconto, no caso, foi acho que 20% de desconto lá na taxa de iluminação. Isso já foi por decreto na época, e ela, segundo consta, ela deu um decréscimo aí na receita, justamente por conta desse desconto que foi dado na conta de cada um, porque ela é cobrada na conta. Com relação à despesa, a receita total, né? A receita ela é feita com média nos últimos 3 anos, né? Isso, o planejamento faz um cálculo, né, dessas médias, né? E muitas vezes tem algum contratempo ali na média. Eu vou citar o exemplo do ITBI. O ITBI teve uma época que ele vinha se comportando de uma maneira bem razoável, e depois foi feito algumas ações e ele aumentou. E assim como tem despesas, receitas também que elas decrescem em função de... o próprio ITBI, na época da pandemia, ele cresceu, né? Depois ele diminuiu. E aí a média, se pegar dos últimos 3 anos, um pouco ela desvirtua. Então essa percepção nós temos que ter ela bem alinhada, né? Algumas outras receitas também acontece a mesma coisa. Vou pegar aí a retenção do imposto de renda. Ela praticamente não existia. Quando mudou-se a lei e foi possível fazer a dedução, até nós, na época, contratamos um servidor especificamente para fazer, porque ela passou de 190 mil reais, que era anual, para 1.200.000, 1.300.000 anual.
Então, compensou a gente fazer esse cuidado todo que nós temos. E em relação, por exemplo, ao ISS, é outra receita que ela vem crescendo, né? Vem numa crescente. É claro que a gente também tem cuidado um pouco, né, de trabalhado com mais com a parte da fiscalização, é lógico, dentro do possível, né? E vem acompanhando, por exemplo, porque é uma fonte de receita, depois do ICMS é o ISS, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso aí, e temos feito um trabalho assim de efetivo nessa parte aí, porque se você o município não cobrar, é bem possível que essa receita ela não apareça nos cofres do próprio município. E é uma receita muitas vezes que tem centenas de empresas, né? Então um pouquinho de cada uma que a gente vai trazendo para dentro dos cofres do município, é claro que vai aparecer um resultado satisfatório. Então vale a pena a gente trabalhar com eficiência e sempre manter, né, esse foco. Então, a princípio, não sei se eu respondi, mas seria isso aí. Obrigado, Carmelo. Obrigado também a Luiz por trazer aqui a participação e a pergunta. Com a palavra agora, Luiz Diesel. Boa tarde a todos. Só uma questão que eu queria que esclarecesse um pouco mais. Numa das planilhas lá apareceu a questão de operações de créditos no valor aí aproximado de 77 milhões, algo nesse sentido aí, me parece. Estoque é dívida, né? Tá. Isso. E numa anterior, 36 milhões, que seria o que foi realizado no ano de empréstimo no ano anterior. Então, só para esclarecimento, esse valor então quase que dobrou em um ano. Só para entender isso, porque verdade, parece assim, você joga separado é uma coisa, mas quando o valor, se é apresentado 36 milhões no realizado do orçamento de 2024 e o total era 77, 48, não estou com calculador aqui, 47% a mais. Na verdade, como prudência na contabilidade, a gente tem que fazer a projeção, né, dos juros. Esses juros, eles têm, nós temos, o Mike pode explicar melhor depois, mas ele como o município tem esse débito, eu tenho, não é só capital, os juros é lançado durante os 10 anos que o município vai pagar esse débito. Então, como vai lançar a longo prazo, por exemplo, tem o curto prazo, que é dentro de 12 meses, e o restante vai ser lançado como projeção, né, como durante os 10 anos. Então, eu tenho que reconhecer esses juros também como dívida, né? Porque eu não posso contabilizar o financiamento sem contabilizar os juros, mesmo que seja a longo prazo. Até para falar na dívida, vou pegar o gancho, a nossa dívida, por exemplo, média, a nossa dívida média em meses, ela estava em 78 meses. Por exemplo, você pega a dívida toda e divide faz a média ponderada, em 78 meses o município pagava a dívida, isso no ano passado, no ano de 2023. 2024 fechou agora com 101 meses. Então, ela, assim como foi lançado o valor a longo prazo, ela alongou também a dívida, que é natural, né? Porque o empréstimo foi para 10 anos com um ano de carência, né? Então, ela alongou, que são 112 mais 12 de carência, né? Está vencendo, ela começa. Sim. Agora, o município no exercício 25 começa a fazer esse pagamento. Começa a liquidar já. As primeiras parcelas do capital e mais os juros, né? Michael, é isso aí mesmo? Quer complementar? A dívida estava no segundo quadrimestre das operações de crédito, né? E contratual, basicamente falando aí, em 36, 37 milhões. Daí a gente teve, obviamente, no terceiro quadrimestre recebimentos, também fizeram majorar, que é o valor da amortização. E agora, em dezembro, teve o reconhecimento dos juros dessas operações de crédito, que praticamente dobraram o valor dessa operação que a gente tinha. Então, era 30 milhões em contraídos de dívida, basicamente 32 foram inscritos em juros a longo prazo, né? Então, isso fez, obviamente, dar um upgrade aí no valor dela, assim como, no caso, as anteriores já eram também, só que não tinha um valor tão expressivo, né? Não era 30, não chegou acho que essa foi a maior operação de crédito que foi feita até agora, né? A gente não tinha feito nenhuma nesse bulto aí. Sim.
Ok, respondido. Ótimo. Apenas para aproveitar o ponto e contribuir nessa questão nós estávamos falando do endividamento, do poder de endividamento, né, do município. Eu não percebi a questão do valor percentual. Seria interessante a apresentação também, porque nós temos um limite dentro do nosso desenvolvimento. Ele era lá no passado e foi evoluindo, e hoje nós temos um certo percentual considerável. Então, não sei se vocês têm essa informação aqui, mas seria interessante trazer também para que a gente possa acompanhar diante até dos financiamentos feitos, para que os vereadores, todos, possamos ter de uma forma clara também como é que está esse poder de endividamento do município. A capacidade de endividamento, né? Isso. O Michael, acho que apresentou ali, se puder voltar naquela tela, 20, nós estamos em 20%, né? Do limite. Pode parar aqui. O município poderia ter, no caso, pela capacidade, né? Mais praticamente um orçamento inteiro, que seria mais 300 e poucos milhões de dívidas, se fosse estaria dentro do aceitável, né? É claro que, se você olhar, por exemplo, a evolução dessa dívida, ela vem crescendo, estava em 9%, 10%, passou para 12% e agora está com 20%, né? Por causa dessa operação que foi tomada a longo prazo, né? Para você ter uma ideia, assim, vou pegar a dívida por quadrimestre desde o ano anterior até agora. Em 23, a nossa dívida total era 5,26% da receita corrente líquida. Em 30 de abril de 2024, ela era de 9,31%. Em 31 de agosto, ela estava em 12%. E daí, com os recebimentos e com as operações de crédito que executaram, né, porque a operação a gente reconhece de acordo conforme você executa ela, então, quanto mais vai avançando e mais vai pegando o recurso, mais você aumenta o endividamento. Então, como no terceiro, dentro do ano, teve uma contração no terceiro quadrimestre do restante do valor que faltava da operação de crédito que a prefeitura tinha, e ainda teve o reconhecimento dos juros, ela saltou de 12% para 20,44%. Para vocês terem uma noção, 120% hoje, que é o limite, né, o limite máximo de endividamento, seriam 467 milhões e meio, algo em torno. Agora a minha opinião, né, é um negócio fora da curva, é muito endividamento para um ente. É óbvio que tem outros limites aqui. Aqui a gente está falando só do estoque, né? O estoque atingir 120%. A gente tem um limite para contratação anual, que é de 11,5% da receita corrente líquida, né? 16% da receita corrente líquida e 11,5% de montante de prestações. Então, a prestação não pode ultrapassar 11,5% da receita corrente líquida e a contratação dentro do mesmo exercício não pode ultrapassar 16%. Dentro desses limites, ao longo do tempo, conforme for contraindo, o estoque pode atingir 120%. Tem os limitadores, né? Justamente para frear, né? Porque... mas que eu falei, só se tivesse precatório em um montante muito grande que não conseguir saldar, enfim. Pode ser que tenha municípios que atinjam próximo disso, mas é um limite bem elástico. Legal. Obrigado pelas informações, Maico e Carmelo. A gente passa agora a palavra aos vereadores que quiserem se manifestar, fazer alguma argumentação. Me permite começar talvez aqui, se o vereador Juca, não. Tânia, gostaria de fazer. Vereador Padeiro. Fernando. Boa tarde, presidente da comissão, vereador Suco. Boa tarde a toda a comunidade que nos acompanha aqui e pelas redes sociais. A minha pergunta é muito de curiosidade de quem está com uma responsabilidade nova de acompanhar o orçamento do nosso município. E é importante dizer, eu gosto de analisar junto o ponto de vista político, mesmo sabendo que o trabalho de vocês é totalmente técnico, número e tal, matemática. O ex-prefeito Márcio Halber tinha sempre a questão de anunciar o superávit financeiro como um elemento político, né, da sua apresentação e do sucesso do seu governo. O secretário de Planejamento atual, Anderson Bento Maria, esteve aqui neste plenário numa reunião e disse que a política do superávit não era bem assim. Eu
Carmelo, e você deu continuidade, você é um dos secretários que vem dessa continuidade do governo Márcio Halber e passa para o governo Barnes. Nós tivemos uma arrecadação aqui de 433 milhões, é uma arrecadação extremamente robusta. Mas o que me preocupa aqui é o superávit, 182 milhões de reais. O que eu entendo por superávit, e aí eu queria que você me esclarecesse, porque de repente vocês colocaram esse dado e eu não consegui pegar referente o número especificamente. Esses 182 milhões de reais é um número extremamente robusto. Eu queria saber o seguinte, isso é consolidado e está tipo no caixa, ou quanto disso foi reempenhado após a virada do ano fiscal, e quanto hoje nós temos realmente de orçamentos? Não, temos em caixa, mesmo que seja com as destinações específicas, mas se vocês conseguiram afirmar nesse documento, que aí, desculpa, é o meu aprendizado aqui também, para poder entender quanto realmente nós temos em caixa e quanto é possível dizer como o nosso caixa está hoje na prefeitura. Você apresentou um relatório que está disponível em caixa aqui, né? Com relação, por exemplo, à questão do superávit, por que a gente vem fazendo dessa forma? Qual que é a forma? Chegou no final do ano, o que foi utilizado do orçamento foi utilizado. O que não foi, nós estornamos. Porque a gente não... contabilmente, pelas normas de contabilidade pública, a gente não pode deixar como restos a fazer, no caso, né? Porque seria restos a fazer no nosso entendimento técnico, nosso e do Marco Contador. O que acontece? Chegou no final do ano, o que foi gasto, despesa foi gasto, o que não foi a gente estorna, porque cada ano é um orçamento, um orçamento anual, por isso que ele para melhor entendimento nosso, a gente adotou desde 2017, né, Michael? O corte, por exemplo, gastou, não gastou, não vai ficar empenhado, vai reempenhar no ano seguinte, até porque você tem um orçamento totalmente novo. Agora, o nosso entendimento de superávit, ele fica real, porque esses 137 do município são 137, mais o consolidado, se olhar lá, esses valores, por exemplo, no município, ele está em conta, depositado, está aplicado esses valores, né? Então, esse resultado, nós temos ele, é real. Michael, quer complementar? Ou porque... Sim, você pegou o caixa que a gente tem, né? 182 milhões é o total de caixa. O superávit financeiro, ele compara o caixa com o que a gente tem a pagar ao final do exercício. Então, não é bem 182 milhões. É 182 menos o que foi inscrito em resto a pagar. Tá, peraí, agora minhas dúvidas aumentaram um bocado agora. Mas, esse caixa que 182 é o caixa, né? Ele existe, sim. Ele obviamente real. Conciliado, né? Tá. É conciliado, a cada mês é conciliado esses valores contabilmente com o extrato bancário e esse dinheiro está aplicado. Nenhum valor fica em conta que não é aplicado, né? Tem as normas, por exemplo, que são as entidades, bancos públicos, né? Que é a Caixa e o Banco do Brasil, né? E aí ele está aplicado em alguma conta lá. São centenas de contas, né? Dezenas, centenas de contas, né? Mas esse é o saldo de caixa, né? Agora, o superávit, descontando o que o Mike falou das projeções, né, de empenho, né, escreve de restos, aí vai ser o valor lá de 167 milhões. Né? Aqui a gente não apresentou superávit, a gente só apresentou caixa, o estoque de resto a pagar e tal, né? Porque o superávit não existe meta para ele, entendeu? Só para eu entender, então. Então, vamos lá. Aquilo ali é a despesa do pessoal que está no quadro. O que está consolidado, que nós temos hoje de valor nas contas bancárias da Prefeitura Municipal é 167 mil reais, é isso? Não? 182. 182. 31 do 12, né? Que hoje já mudou, né? Sim, ok. Beleza, 182. A diferença para os 167 é o quê? É isso que eu tô... Esse quadro aqui, esse aqui é da despesa com o pessoal, tá? Não vamos confundir. O outro lá deixa eu achar o quadro aqui. Ó.
O que você quer em relação ao superávit financeiro, o que você está pedindo em relação a isso, a gente não apresenta aqui. Como eu falei, o que a gente apresenta aqui é o caixa. O caixa é uma parte do superávit financeiro. O superávit é calculado a partir desse montante de caixa, 182 milhões e meio, e ele é descontado dele o montante que a gente inscreve em restos a pagar ao final do exercício. Então, o valor que foi apresentado para vocês aqui na primeira sessão da Câmara, que tinha lá provavelmente o valor consolidado, né? Tinha apresentado o valor superávit, ele já é descontado desses restos. É esse caixa descontado dos restos a pagar. Do superávit, Fernando, tem o seguinte, como nós estornamos empenhos, praticamente agora, já no mês de fevereiro, já foram reempenhados, né? Então já são as obras lá que o próprio secretário até comentou, são 39 obras, ele fala em 100 milhões, mas dentro daqueles 100 milhões tem os recursos próprios, né? O superávit, tem os empréstimos bancários e tem também aqui é outra empréstimo bancário, convênios. Então nós temos 3 tipos nesses 100 milhões que ele fala de obras. Então tem lá metade de, digamos, 50 milhões recursos próprios, né? Dessas obras aí dos 100 milhões. E aí tem a composição de empréstimo bancário e convênio, né? Porque a emenda parlamentar está tudo junto aí, né? Então, só para ter uma ideia desse superávit aí, grande parte dele que é livre, em torno de 78 milhões é livre, esses vão ser utilizados para as obras que estão em andamento, né? Se vai ser utilizado tudo em 2025, depende dos projetos aí, né? Mas é o que tem tem dinheiro. Obrigado. Obrigado, vereador Fernando. Vereador Verde, ok. Não temos mais vereadores presentes. Vereador Carlinhos, ok. Acho que é interessante eu vou fazer uso da fala então, no momento, que o Fernando traz, quando a gente ouve falar de superávit, eu digo pela gente, se às vezes fica difícil para nós até entendermos que estamos aí dia a dia, vendo, indo lá, conversando com o Carmelo, eu converso muito com a Carla do planejamento também em relação a isso, para entender, talvez teria que criar uma forma de tornar mais fácil o entendimento para a população. Beleza, final do ano sobrou isso, mas parte disso é para pagar isso ano que vem, então sobra isso. Acho que seria um dos caminhos para a gente poder entender. E aí juntando os convênios, juntando todo o necessário para a gente saber, não, o município realmente está sobrando isso aqui. Porque sim, existe a questão política, existe a questão real, e está tudo bem, mas acho que a informação tem que chegar mais clara. Eu digo porque eu tinha essa necessidade e fui atrás da informação e por vezes fica até um pouco difícil de entender. Só para complementar, e fica como sugestão também, novamente conversando com vocês e com a Carla, aqui não é apresentado, mas é para a gente analisar junto, né? Nós sabemos que toda secretaria tem o seu orçamento para fazer o gasto anual da LOA, previsto e tudo mais. Nós sabemos que no final do ano precisa haver todo o estorno desse valor para fazer a contabilidade rodar novamente, como o Carmelo acabou de explicar. A possibilidade da gente ter acesso ao percentual devolvido de cada secretaria comparado com o orçamento que estava destinado para ela naquele ano, para que a gente, enquanto vereadores, representantes, possamos analisar e às vezes até argumentar junto ao executivo do uso desses valores. Eu digo essa questão e ressalto por causa de algumas necessidades que a gente vê em algumas secretarias, mais do que outras. A gente sabe que a educação e a saúde têm, por lei, as suas exigências. Foi mostrado aqui a educação 3 milhões acima da lei, certo? E a saúde 30 milhões acima do que preceitua a lei, né, que nós estamos fazendo. Porém, nós temos várias outras secretarias, e aí eu volto novamente sempre a essa defesa que eu faço do esporte em relação, para nós aumentarmos a receita do esporte, você vai ter que tirar de outro lugar, de outra secretaria. Não tem, e todo mundo quer mais dinheiro, né?
Mas é a luta que eu emplaquei já há muito tempo de mudar o orçamento no PPA. E aí eu não falo só na Secretaria de Esportes. Essa devolução não está usando, o que está acontecendo? O planejamento, porque daí vem o PPA. Está planejado para 4 anos, mas como é que está esse planejamento? Está executando, está certo, está correto? Para que então, efetivamente, se o esporte é tão importante assim, no desenvolvimento de tudo, está precisando de mais dinheiro, mas tem secretaria que não está utilizando. Há necessidade, há possibilidade de passar. Então, fica como uma sugestão e sempre essa implicação para que a gente possa analisar dessa forma também, Carmelo. Presidente, vou ser bem claro, né? Eu sou um crítico já, né? Há 8 anos, estou no 9º ano já, né? Cobrando com relação ao orçamento, porque muitas vezes você chega no final do ano, secretarias, né? Mas não tem dinheiro. Não é que não tinha dinheiro, não tinha orçamento. E isso foi difícil a gente colocar nas pessoas, né? Porque nem todos entendem de orçamento, né? A planilha que você menciona dos percentuais, primeiro ato do secretário de Planejamento foi essa planilha. Na primeira reunião ele cobrou de todos, porque todas as secretarias sobraram o orçamento, aliás, ficou engessado, né? Se ele ficou engessado, ele não foi utilizado. E aí poderia sim ter uma gestão melhor. É isso que o secretário de Planejamento cobrou na primeira reunião. Então, eu vejo também que está se tornando um aliado, porque a gente vinha brigando, no bom sentido, quase sozinho, né? E isso agora, como ele trouxe a experiência dele como prefeito já de 8 anos, então isso para nós, não que o secretário anterior talvez tivesse as suas dificuldades, né? Mas era uma conjuntura toda que muitas vezes você acaba engessando o orçamento. E aí acaba sobrando numa secretaria, poderia ser remanejado, utilizado em outra, ou na própria secretaria, porque, lógico, sobrou um percentual até relativamente considerado, né? Que poderia ter sido remanejado, como eu falei, e melhor investido, né? Porque aí, por isso também do superávit, vereador Fernando, se acaba somando cada ano um superávit, ele vai se somando, porque em 2016 para 2017 tinha 15, 16 milhões de superávit, 18 milhões, né? E aí cada ano se soma 20 milhões, é o que temos hoje, né? Então ele acaba somando. No início eu lembro que teve muito projeto que não andou, né? O próprio planejamento estava ainda pegando, né, com profissionais e engenheiros, então não andou como deveria. Se contratou uma empresa para fazer os projetos, deu problema também nesse meio tempo. E aí, se você não tem projetos, não adianta você ter dinheiro se não tem projeto, né? Você não consegue utilizar o recurso. Mas eu acho que essa tua preocupação, presidente, é muito boa, Cristiano, porque eu acho que isso vai trabalhar, o secretário de Planejamento vai trabalhar. Inclusive, quinta-feira nós vamos ter um treinamento sobre orçamento. Então, principalmente os novos que vêm agora, porque de antigos só temos eu e mais a secretária de Saúde, praticamente, e o Júnior. Então, os novos que vêm, pode ser que algum conheça de orçamento, mas como estão chegando, é bom pegar já a ferramenta ali para cobrar dos seus subordinados também, fazer o trabalho de cada secretaria, gerir o orçamento de cada um, né? Porque cada secretaria tem um X orçamento. E aí, por exemplo, Fazenda tem um orçamento. Muitas vezes eu recebi o orçamento já com aquém, né? Porque se o Fazenda não pagar financiamento, não sai negativa. Se não sai negativa, também não sai obra, né? Quer dizer, é toda uma engrenagem, né? Por isso que a gente vem trabalhando nisso aí. Eu acho que vai dar, assim, o caminho é esse, né? Não tem outro caminho para... Tem que gerir o orçamento, cada um tem que gerir o seu orçamento, trabalhar o melhor possível, né? Com eficiência para fazer o melhor para o município. Michael. Posso dar um gancho aí? Eu acho que tem que contextualizar bem primeiro a questão do orçamento. A gente trabalha no orçamento na parte da arrecadação com estimativa. Então, assim como a gente estima a receita, a gente fixa a despesa com base nessa estimativa também.
mas a receita a gente não controla. Então, a gente pode ter, o que a gente vem tendo, né, nos últimos anos, é sempre um excesso de arrecadação. Mas pode acontecer de, eventualmente, você ter uma frustração e você não arrecadar. E aí você tem que trabalhar com medidas de contenção de gasto. Como a nossa posição ainda está bem confortável, aí, a gente tem um superávit grande, então é até comum que, quando o município começar a usar de fato esse superávit financeiro, a gente vai passar a ter déficit, né, orçamentário, a gente vai começar a gastar mais do que a gente arrecada, porque a arrecadação é anual e o superávit financeiro é produto de uma arrecadação de exercícios anteriores. Outra coisa que tem que ficar clara é a seguinte: a lei orçamentária é anual. Então, quando a gente tem sobra de orçamento na secretaria, que eventualmente não aplicou, que é o que você menciona aí, que às vezes tem, que acontece que sobra, outras falta porque não consegue e tal, enfim. A sobra de orçamento, ela é assim, você tinha estimado, você tinha previsto gastar, você não gastou, você não aplicou, então sobrou orçamento. Não necessariamente que essa sobra de orçamento se reflete em sobra de recursos. Entende? Eu posso ter um orçamento de 400 milhões, arrecadar 350, 50 milhões ficou abaixo do que eu tinha previsto, e eu, como a minha arrecadação ficou em 350 milhões, eu contive meus gastos e fiquei nos 350. Eu vou ter uma sobra de orçamento de 50 milhões, mas eu não vou ter superávit financeiro. Tá? Então a gente não pode ligar uma coisa com a outra. Sobra de orçamento, sobra de recurso. Sobrou num exercício, o orçamento na secretaria tem que ser devolvido para o próximo. Não. A gente define as metas e as prioridades na LDO. Então, é nesse momento que você vai discutir para que secretaria, qual vai ser o caminho que vai ser tomado, se em caso de arrecadação frustrar, qual é a medida de contenção, qual vai ser a sequência dela, onde começa primeiro, e qual vai ser o valor que vai ser estabelecido na LOA, enfim, todas as situações que podem mexer na lei orçamentária são definidas na LDO. E a lei orçamentária vai discutir, basicamente, as prioridades elencadas na LDO, e vai alocar esse recurso de acordo. Então, a grosso modo, a briga que se comenta, né, de orçamento de secretaria, ela se define em prioridades. Quais são as prioridades do governo? Né? A gente vai trabalhar a prioridade e teria que alocar o orçamento de acordo com isso. Então, superávit financeiro, quando for abrir, onde vai alocar? O que a gente faz ali, que o Carmelo comentou de cancelamento de empenhos, que não. Essa sistemática já vem sendo feita desde 2017. Por quê? Porque a ideia, assim como a lei orçamentária anual, os empenhos são produto dessa lei orçamentária. Então não tem lógica, eu pelo menos não vejo lógica, em a gente ficar carregando empenhos de uma obra que vai levar 3 anos para executar, eu ficar carregando o empenho desse ano até o 3º ano, até ele terminar. Eu vou ter 2 leis orçamentárias depois, com outra arrecadação, e eu posso usar recurso delas para executar, não necessariamente engessar recurso dessa LOA, que é o que acaba fazendo somar o superávit financeiro, né? Eu ingesto o recurso, eu não consigo aplicar ele a tempo e isso vai se somando. Então, a gente tem que segregar bem, contextualizar a situação. A parte que eu comentei de restos a pagar também, agora pegando o gancho. A gente tem a lei orçamentária anual para trabalhar quando a gente vai formular a lei orçamentária, e PPA, e a LDO, que são os 3 instrumentos de planejamento, todos eles passam pelo crivo de vocês, são aprovados aqui. Quando tem uma obra que eu vou executar, que ultrapassa o exercício financeiro, assim como serviços de despesas de caráter continuado, eu preciso ter a previsão deles na LDO e no PPA, porque eles são permanentes, eles ultrapassam 1 ano, ou seja, eles vão ter mais de uma lei orçamentária. Né? Seguindo essa ótica, e isso é a norma, isso está na LRF, né? Eu tenho que ter essa previsão. Então, se eu tenho que ter essa previsão na LDO, no PPA, e eu tenho que fazer a previsão para as próximas LOAs, qual que é a lógica de a gente carregar empenho de obra hoje para daqui 2, 3 anos? Entendeu? Não é coerente. Então, a ideia do cancelamento do decreto que foi publicado aí, 2023, 2024 teve a atualização dele, e que a gente vem fazendo. O que se inscreve em restos é o que se tem de fato a pagar. A gente inscreve restos não processados também, mas aqueles que aconteceram, mas que eu não tenho o valor apurado ainda. Eu sei que teve, mas eu não consegui medir, saber quanto exatamente é, mas em janeiro, no máximo fevereiro, vai chegar e eu vou ter que pagar. Então, esses a gente inscreve. Né? A gente tem o nosso decreto, basicamente trabalha isso. Obras que estão nessa condição, que não tem medição
em apuração, a lógica é que elas, por força até dessa norma também, elas vão acabar sendo canceladas e esse valor, esse empenho vai ser estornado, então, nesse montante em que não tiver valor em discussão para medição. Né? Então, isso assim, tudo isso reflete, sim, no caso do valor do superávit financeiro, reflete na questão da economia orçamentária, né? Dependendo da arrecadação, é o que vai aumentar ou vai reduzir o montante do superávit financeiro. Então, a gente tem que colocar bem, porque assim, senão a gente começa a criar a ideia de que sobrou orçamento num ano, para o outro eu tenho que de novo alocar a mesma quantidade. Eu cancelei empenho agora, eu tenho que... Os empenhos de obras que estão em execução, obviamente você vai ter que fazer, porque você vai ter execução no próximo exercício, né? Mas o valor que vai definir esse empenho, a lógica é que seja o cronograma físico-financeiro que essa obra vai ter para aquele exercício. Se ela levar mais 2 anos, eu faço só um empenhamento, pela lógica, do que eu vou executar dentro desse ano. Ótimo. Gravaram, pessoal? Ainda bem que está gravado, né, Marco? Acho que a gente vai reassistir depois para captar bem. Vocês viram quanto informação importante? E eu quero, como presidente, junto com o Carlinhos e o Coronel Hélio, que fazem parte da comissão, e todos os vereadores aqui presentes, se me permite, fazer um documento, Luiz, de convite à Secretaria, juntamente com a Secretaria de Planejamento, como foi feito no início da legislatura, lá em 2021, se não me engano foi a Carla, que esteve na Câmara, trazendo informações relacionadas a assuntos que o Maico trouxe aqui agora e foram de extrema importância, eu digo para mim, Fernando, e com certeza os nossos vereadores, talvez, ou sempre alguém, talvez a gente pode abrir isso para a população, como toda a Câmara está aqui à disposição, quem quiser entender mais a respeito do PPA, a LDO, a LUA, seria de extrema importância. Então, deixar registrado esse convite, né, mesmo porque, presidente, formalizar. Esse ano é o ano do PPA, né? Exatamente. O PPA sempre é um ano na mudança de governo, né, que é feita a mudança do PPA. Então, fica aqui registrado, então, a possibilidade desse convite, né, para se organizarem, as duas secretarias podem, né, se conversar e ver a respeito disso. Eu acredito que foi produtivo, eu acho que, Carmelo, se tem alguma consideração final, fica à vontade. Não, da minha parte não, acho que obrigado aí pela paciência, pelo entendimento que a gente teve aqui, acho que até o próximo quadrimestre, então, né? Ok. Obrigado a todos os presentes que acompanharam aqui presencialmente, também aos que vão assistir também. Agradeço aos colegas vereadores e, em tempo, agradeço a presença chegando agora, nosso presidente Valdir Saxer, obrigado. Estava em compromisso e agenda em Cascavel. Obrigado por ter retornado. Estamos encerrando nesse momento. Agradeço a produção de Deus e declaro encerrada a audiência pública.